Evangelho Online traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia. Olá, boa noite. É uma alegria mais uma vez iniciarmos um Evangelho no Lar. Sejam todos bem-vindos. E meu nome é Paulo Iocanã. Hoje estamos com a Renata Madruga, o Mauro Luiz, ambos do Leopoldo Cirne, lá no 13 de maio. E você que participa, que nos ouve agora, pegue o seu Evangelho, segundo o Espiritismo, e abra no capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E hoje trataremos sobre o item 9, que é a cólera. Pegue também a sua água, coloque para ser fluidificada e ao final tomarmos juntos, ok? Então, como de sempre, vamos iniciar o nosso Evangelho com uma prece para sintonizarmos com os bons espíritos. Mauro, você pode fazer, por favor? Convidando a todos que nos unam no pensamento, na busca da mensagem, da imagem do Mestre Jesus, para que Ele nos conforte, nos console, nos auxilie na busca da compreensão dos Teus ensinamentos. Permita-nos, Senhor, podermos ser amparados pelos Teus mensageiros da paz, os mensageiros da difusão da doutrina, dos Teus ensinamentos. E que nós hoje possamos refletir sobre a necessidade da nossa reforma, do nosso aprimoramento. Que com todos possamos aprender, refletir e nos conduzirmos na seara do Mestre Jesus. Que assim seja, meus irmãos. Assim seja. Muito bem. Então, vamos iniciar. Pedir a Renata para ler então o item 9. A cólera. Levados pelo orgulho, vos julgais mais do que sois, a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar, e vos considerais tão acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja em posição social ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Ficais encolerizados. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos igualam aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso, e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma opinião contrária que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? A própria impaciência decorrente das contrariedades frequentemente fúteis prende-se à importância que cada um atribui à sua própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve se curvar. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos, que acaba por destruir, por não lhe obedecerem. Se nesse momento ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si próprio, ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar aos outros, ainda que seja por respeito a si mesmo, cumpre-lhe esforçar-se para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, que alteram sua saúde e até mesmo comprometem sua vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria detê-lo: o pensamento de que torna infelizes todos aqueles que o rodeiam. Se tem coração, não sentirá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se, num acesso de raiva,
cometer um ato do qual tiver de se arrepender por toda a sua vida. Em resumo, o homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração, mas pode impedi-lo de praticar muito o bem e pode levá-lo a praticar muito o mal. Isto basta para fazer esforços para dominá-la. O espírita deve ainda levar em conta uma outra razão. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Bem, então a mensagem, né, do Espírito Protetor, e que traz um assunto que é muito, muito interessante, porque ele vai falar muito da questão do orgulho. E a gente sabe que o orgulho, juntamente com o egoísmo, é uma das chagas da humanidade, que a gente precisa efetivamente trabalhar, lutar para extirpar de nós, né, esse sentimento. E esse primeiro parágrafo aqui, ele parece que começa a desenhar um pouco assim do que é orgulho, né? Como é que a gente se sente, o que o orgulho nos faz sentir, né, Mauro? Exatamente. Nós estamos vendo que esse tema, né, que parece meio contraditório na proposta de Jesus, em que nós estamos trabalhando no capítulo dos brandos e pacíficos, né? Uhum. Então, esse contraponto que é interessante que a doutrina espírita traz, né? Porque quando Jesus nos fala que os pacíficos herdarão a terra, né, ou serão chamados filhos de Deus, os brandos herdarão a terra, nos convida então à humildade, à mansuetude, né? E de repente a gente vê que nós não alcançamos. E por que não alcançamos? Então aqui vem a explicação, porque muitas vezes nós nos desequilibramos dessa condição proposta por Jesus, que é a nossa passividade ou pacificidade, né? Então ele vem contrapor que muitas vezes porque nós temos a causa que é o nosso orgulho, né? Como você coloca, Paulo. Então o orgulho está na causa dessa nossa não conquista, né? Da nossa mansuetude, da nossa passividade. Então, e por que acontece? Então é isso que ele vem escrever para nos suscitar a compreensão de que muitas vezes a gente quer ser mais do que realmente o somos, e aí nos enfrentamos então com a realidade e nós não aceitamos, e aí nos fere então, né, o nosso princípio, o nosso orgulho, e aí a gente então cria essa situação interna que reflete então em atos muitas vezes impensados. Uhum. Quando Jesus já falava, se você vai contra seu irmão, ou você se encolerizar contra seu irmão, né, você não terá, não alcançará essa condição de passividade, de plenitude, de compreensão, de conquista, né, da sua plenitude. Perfeito. E eu acho interessante que ele ressalta assim, não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar, né? Rebaixar de onde? De um lugar onde a gente se colocou Se acha. alto, né? Quer dizer, é um lugar que nós não conquistamos. Na conquistamos. verdade, não conquistamos. Né? A gente pode até querer, almejar, mas ainda não conquistamos. E quando alguém ou uma situação nos coloca para demonstrar que nós não alcançamos, aí nós nos sentimos feridos, né? Muitas vezes, assim, quando alguém reclama da gente, muitas vezes a pessoa tem razão, mas o orgulho não deixa você admitir que você está naquela posição errada, né? Então você termina se sentindo, quando na verdade a pessoa falou alguma coisa com razão. Exatamente, né? E aí a gente vai ver que a característica desse estado em que o orgulho avança, né, no nosso equilíbrio, né, a gente vai estar num estado de demência, que ele diz aqui o texto, uma demência temporária. O que é isso? Né? É perda da razão. Então, a cólera aqui, a pessoa que se exaspera nesses momentos, é como se estivesse louco, né? Perdendo a razão naquele momento. Bom, o que traz uma perda de razão? Né? Consequência das mais diversas possíveis. Né? E o mais interessante que a gente vai observar é que, nesse esclarecimento, é que nós estamos nos ferindo.
Pensa que nós estamos fazendo para o outro ou descontando no outro, nós estamos descontando em nós mesmos. Né? Então nós somos a primeira e a própria vítima desse estado. Agora, parece que isso também tem uma ligação muito direta à importância, né, da opinião dos outros. Né? Assim, a dependência que a gente tem em relação ao que o outro pensa ou deixa de pensar em relação a gente. Não é, Renata? E também, assim, acho que quando a gente está trabalhando em nós mesmos, sempre que a gente tem algum sucesso, alguma coisa, a gente sempre puxa o mérito pra gente, né? Quando você faz alguma coisa que dá errado, você vai procurar logo alguém para quem você vai jogar a culpa. Então isso também é um dos fatores com que ainda é o nosso orgulho, né, falando mais alto. Isso faz com que você sempre queira descontar aquele problema. Às vezes uma coisa sua não deu certo, você termina descontando em outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Então essa cólera é aquele impulso, ainda um sentimento assim que mostra a nossa inferioridade moral ainda, e que você não está conseguindo dominar ainda, né? Então é exatamente esse momento assim que a raiva, você sabe que você está errado, que você não deve reagir daquela forma, mas você ainda não tem o controle desse seu sentimento. Então você explode, tem gente que explode assim por qualquer besteira, né? Ele fala que às vezes coisas bem fúteis e você termina... Dá uma vazão muito grande. Dá uma vazão, né? muito grande. E até quando você reage dessa maneira grossa, você fala com áspera, então a pessoa com quem você está interagindo, ela vai também ter uma reação negativa, e aquela energia negativa termina voltando para você, né? Então por isso você termina sendo prejudicado duas vezes. Você se estressou com o seu sentimento e você ainda vai receber aquela energia negativa do ambiente que você criou. Exatamente. E aí nós vamos observar também, e nos chama a atenção, que o que você vai refletir nesses momentos, né? E aí entra um pouco da contribuição da doutrina, né? Em que nós somos uma emanação de energia, né? Então muda completamente o nosso campo energético. Sim. Né? E como nós não percebemos, não enxergamos esse estado energético, né? Então parece que não aconteceu nada, né? E a espiritualidade vem nos alertar que se você tivesse a oportunidade de se ver no espelho, você se envergonharia dessa condição. E mais ainda, e principalmente você vai afetar, vai agredir, vai atingir as pessoas que você ama, que estão ao seu redor, que na sã consciência você não gostaria de atingi-las ou de fazer. Então a pessoa que chega porque o dia não foi bom, ou que passou um transtorno, uma dificuldade, aí chega, quer chutar tudo, né, quebrar tudo, né, e isso essa situação de cólera, que é possível, é extremamente possível de você evitar. Essa é a proposta do Evangelho. A proposta de Jesus é essa, né? É para que você consiga se dominar, consiga contornar, mesmo que a situação seja complicada, seja difícil, mas que você não caia nessa situação de você perder a razão, de você cometer atos que depois você vai se arrepender e é necessário se pedir perdão ou se tentar evitar que ela se repita ou que atinja níveis extremamente desagradáveis, distendendo as amizades, os amores, as relações e assim por diante, né? Aqueles fatos que a gente observa, as histórias que são comentadas, né? O patrão que não gostou, que não está no bom dia, que desconta no empregado, o empregado no seu subalterno, o subalterno chega na sua casa, vai na esposa, a esposa vai no filho, o filho vai no cachorro. Parece que é uma cadeia. Isso é uma cadeia de energia que está sendo desenvolvida, alimentada, e que se não tiver um ato de equilíbrio, ela vai se perpetuar, vai passando de um nível para outro e ela não se perde. Então é outro aspecto dessa produção dessa energia que vai entrar numa cadeia e que prejudica o próprio ambiente e a todos afeta. Então por isso é que precisa agora ter alguém nessa cadeia que exerça o perdão, que rompa esse elo, né, através da sua atitude de passividade e não de perpetuação nessa cadeia colérica de perda de razão e que vai tentando descontar naquele que está à frente.
né? E às vezes é difícil você retornar àquilo que você rompeu. É aquela história, quebra um objeto, né? Depois você não consegue consertar, você pode juntar, mas não conserta, né? E eu acho assim, que é muito importante a gente ter, até colocar aqui para quem nos ouve, para nós mesmos, que todos nós temos esses momentos, no maior ou menor grau, Exato. porque a gente ainda não tem o autodomínio, né? Então, quando as contrariedades chegam, e como a gente ainda não percebe a contrariedade como sendo algo importante no processo de evolução, Exatamente. né? Quando uma pessoa cruza o nosso caminho e é aquela pessoa que nos incomoda, a gente precisa reconhecer nela um instrumento do nosso burilamento, Exato. do nosso crescimento. Se nós começarmos a encarar isso dessa forma, a gente tem uma maior facilidade de se resignar e de aproveitar, né? De aproveitar esses momentos, essas lidar com pessoas, essas pessoas, né? as circunstâncias, né? Mas como tudo, e aí ele coloca assim, né? Pesquisar a origem. Exato. Então a gente precisa a questão do autoconhecimento, não é, Renata? Assim, o autoconhecimento, ele precisa ser uma iniciativa de cada um de nós, Cada um, para poder perceber, né? Cada um tem que trabalhar, porque assim, nós sempre estamos num mundo de provas e expiações, então nós sempre vamos ter muitas provas, passar por várias adversidades, e é aí que nós vamos ser testados para ver como é que nós vamos reagir nesses momentos, né? Jesus sempre nos ensinou a trabalhar sempre pacificamente, né? Sempre devolvendo o mal com o bem, então você tem que estar sempre tentando quebrar esse ciclo de cólera. Sempre que você chegar num ambiente, que você perceber que o ambiente está assim, você sempre tentar quebrar, tentar melhorar. Até porque a gente sabe que quando você entra nesse estado colérico, você baixa muito a sua vibração e aí você fica mais suscetível à influência dos espíritos imperfeitos. E aí ele fala até aqui uma coisa bem interessante, assim, que é importante você ter cuidado, porque às vezes num momento desse de cólera você comete um ato que você vai se arrepender pelo resto da vida, né? Então você vai talvez perder uma encarnação, o trabalho que você fez numa encarnação você termina perdendo num minuto, você perdeu ali a sua consciência nesse momento de cólera. Porque também é importante, a cólera, ela é são momentos curtos, momentos de uma insanidade, Exato. de um minuto de perda de consciência, e aí que você vai cometer atos muitas vezes graves, né? Eu até me recordo do livro Memória do Suicida, né? Em que agora não me recordo o nome, que tinha uma amante que ele, né, assim, a amava e ela o desprezava, e ele foi atrás dela no momento de raiva, de fúria, de ira, ele a esganou. Quando ele a viu morta, foi que ele despertou. Exato. Aí ele se suicidou. Arrependimento. Aí ele se suicidou. Aí piorou a situação. mais ainda a situação dele. Quer dizer, imagina aquele minuto, o que representa, o que está repercutindo nas existências Exato. daquele espírito, daquela pessoa, enfim, né, que cometeu isso. Quanto tempo ele vai ainda precisar para resgatar? Um minuto. O mais de demência. importante, nós estamos trabalhando então naquilo que Jesus veio nos chamar a atenção. Tá? Então ele nos chama a atenção de um comportamento contrário à cólera, né? Então, de humildade, de passividade, de compreensão, né? Em que nós vamos vencendo gradativamente, né? Muitas vezes essa grande chaga da humanidade e do processo da evolução, que é o egoísmo e o orgulho, né? E aí nós vamos observar que nessa perspectiva, né, o que o Espírito Protetor aqui nos chama a atenção é que é perfeitamente, né, possível de você dominar isso, é possível você vencer isso, é possível você enfrentar isso, né? E que isso é uma questão que se coloca e passa, e que se você não tem como lição de aprendizado, você vai repetir. E quando você repete, cada vez mais você vai sofrendo as consequências, porque esses estados, né, de perda da razão, você não resolve a situação, não resolve o problema. Se todas as cóleras resolvessem o problema, todos nós seríamos coléricos, e aí Jesus afirmava que seria
essa condição, mas não é. Mas ao contrário. Não resolve. Você Então, cria mais além de afetar, como Renata coloca, né, do campo da abertura da nossa exposição às influências perturbadoras do plano espiritual, que nós não podemos esquecer, que eles aproveitam essas oportunidades, não resolve o problema. O problema continua. Nós muitas vezes agravamos o problema nesse estado, né? E não resolvemos. Então, primeiro, essa primeira condição de que não vai resolver o problema. Então, a gente tendo a consciência disso, a gente vai procurar diminuir a sua ocorrência. Segundo, qual é a causa? A causa normalmente é o orgulho ferido, alguma coisa que a gente não está aceitando, não está conseguindo enxergar, equilibrar. Então, o nosso orgulho ferido, será que aquilo realmente está me afetando? Então, é a causa. Então, a gente sabe que não faz bem e qual é a causa. Como é que a gente deve trabalhar? Indo às causas, né? E qual é a colocação que nós vemos aqui no resumo que ele faz, né? É que nós possamos nos auto-iluminar, auto-dominar, né? Para que a gente entenda a nossa natureza, este processo, e que a gente possa então agora ter ferramentas em cada um de nós, através da compreensão, do entendimento, para que a gente minimize essas situações, esses desequilíbrios, ou que a gente venha a não tê-los mais em nossa existência, para que a gente não venha se arrepender. Tem um ensinamento no Evangelho, diz que quando você chegar a uma festa e a mesa, né, estiver colocada e as pessoas sentadas, que você não sente no primeiro lugar da fila, a fim de você não passar o constrangimento de o dono da festa assim, meu amigo, esse lugar aqui não lhe pertence, vou lá para trás, né? Mas ao invés disso, você sente lá atrás, e aí de repente você tem a surpresa, né, e a felicidade, a gratidão, né, de dono da festa dizer, meu amigo, por favor, você é aqui na frente. Exato. Então, parece que nós precisamos começar a nos reconhecer como pessoas falíveis, pessoas ainda orgulhosas, egoístas, que é um fato. Nós que ainda necessitamos reencarnar no plano como este, é porque nós somos orgulhosos, nós somos egoístas. E com todas as falhas decorrentes desses sentimentos que são as chaves da humanidade. Então, se a gente começar a se perceber como alguém que está precisando crescer, que ainda está muito aquém, né, da proposta divina, né, de autodomínio, de autoiluminação, a gente começa a perceber, poxa, se a pessoa diz algo sobre mim, ela deve estar realmente deve estar com razão. Eu sou assim mesmo. Né? Não adianta eu querer esconder para os outros o que para a minha consciência não tem como. É aquela questão, né? Se a pessoa tem razão do que está falando, então você tem que receber aquilo ali e trabalhar. E se a pessoa está falando uma coisa sem razão, aí você não tem motivo de estar se preocupando, né, com o que ela está falando de você, se ela não tem razão. Exato. Então, de qualquer forma, você não deve entrar na vibração do colega, né? E também é importante a gente perceber que, assim, a gente tem um livre-arbítrio. Então, independente da situação que você tiver, você sempre tem o livre-arbítrio de escolher o caminho que você vai querer seguir, né? Então, assim, não justifica você dizer, porque eu sou assim, porque eu sou explosivo, porque eu não tenho paciência. Isso não justifica. Você tem que, se você já sabe que você tem essas dificuldades, então você tem que se trabalhar nesse sentido, porque o espírito é que traz essa dificuldade. Não é uma dificuldade do corpo, não é uma coisa imutável, que você nasceu assim e vai morrer assim, não. Você tem sempre a opção de se melhorar. Claro. Muitas vezes a nossa natureza busca a culpa em alguém, né? O fora de si, né? A gente quer botar sempre, escapar da situação colocando a causa externa, né? E a gente tem, no estudo, a gente mostra e se coloca que a causa está em cada um de nós, né? A causa está em nós. Nós aqui vamos apresentar esse comportamento, essa condição. Então está dentro de nós. Se está dentro de nós, não adianta a gente querer buscar culpados fora, né? Porque a gente não vai encontrar. Por mais que nos satisfaça, né, dizer que é o temperamento, que é a vida, que é a condição econômica,
que é a condição social, nenhum momento vai resolver o problema e a causa não está externa, está dentro de nós. Então, se a gente tem essa consciência, e é isso que nós estamos querendo passar aos nossos amigos e irmãos, é que a causa está em nós. Se a causa está em nós, como Renata disse, é trabalhar em nós aquelas tendências que nós apresentamos. Então, se eu costumo perder a calma, a paciência, ter momentos de comportamentos intensos, né, agressivos, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Porque eu não vou encontrar, eu posso até ter para mim uma satisfação que a causa não está em mim, mas quando na realidade não é, você sabe que é em você. Então, trabalhar essas questões dentro de cada um de nós. O Evangelho aponta este caminho, né? Esse equilíbrio, essa necessidade de trabalhar a humildade, trabalhar a paciência. É isso que Jesus nos chama a atenção neste capítulo 9. E quando a gente não alcançou, né, é porque a gente não adquiriu essa condição, esse conhecimento, para transformar esse conhecimento em comportamentos de pacificidade, de equilíbrio, de harmonia. Né? Então, o caminho é este. Então, nós temos qual é o caminho a ser trilhado, nós sabemos quando a gente não trilha qual seria a causa e como nós devemos trabalhar em nós a vencer essa tendência, que essas causas que estão dentro de cada um. E assim, é interessante porque, já que falou em Jesus, né, quando Kardec pergunta naquela questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito, né, que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, né? E aí os Espíritos respondem: veio de Jesus. Então, Jesus é um Espírito que já conquistou o autodomínio. Né? Ele não traz mais nenhum traço de egoísmo, de orgulho, porque ele já está totalmente desmaterializado. Né? O orgulho e o egoísmo, eles têm a sua origem na matéria, com ainda muita importância ainda a tudo isso aqui, a posição social, né? A querer parecer dos outros. Então a gente traz ainda esses maus comportamentos, né, nossos. Então, Jesus, se nós pudéssemos fazer algo mais violento com ele do que foi feito, do que fizemos, mesmo assim, ele é imperturbável. Exato. Né? Compreendendo perfeitamente. E é assim porque é uma atitude de inteligência da nossa parte. Exato. Porque se a gente se de saúde, saúde, no fundamento é de saúde, tanto material quanto espiritual. Porque nesses momentos há uma descarga completamente anormal do nosso organismo, do nosso sistema. Então o mais prejudicado é a própria pessoa. Então é uma questão de saúde. E nós estamos falando, com o apoio da doutrina, da saúde material, mas principalmente da espiritual, que é aquela que vai solidificar aquele cristão que vai seguir a Jesus. Então, é duplo o caminho do enfrentamento dessas tendências, porque vai nos satisfazer, então, agora, a necessidade do equilíbrio da saúde física, como também da nossa saúde espiritual. E para a gente, então, encerrar, né, para o nosso tempo, Renata, ele finaliza aqui e diz o seguinte, que a pessoa que é colérica, ela também tem suas virtudes. Ela não é de todo mal. Nós não somos de todo mal. Ninguém é 100%, pelo menos aqui nesse plano ainda não tem ninguém 100% mal nem 100% bom, né? Cada um tem suas qualidades, seus defeitos. E mesmo a pessoa colérica, ela sempre tem as suas qualidades. Mas só que a cólera, ela vai dificultar você a praticar o bem, né? Aquela pessoa que está sempre explodindo, que está sempre se exaltando, ela vai ter maior dificuldade em praticar o bem que tem dentro dela, digamos assim. Então essa dificuldade é por isso que a gente deve trabalhar muito a cólera, para que a gente tenha condições de trabalhar os sentimentos positivos que a gente tem, né? Perfeito. É isso, doutor Malton? Isso. Então, gente, estamos chegando ao nosso término de mais um Evangelho no Lar. Vamos fazer uma prece final de agradecimento, né? E estimular aqueles que nos ouvem, além deste Evangelho no Lar que você acompanha, que você assiste,
que você possa também implantar dentro do seu lar. Escolha um dia da semana, um horário, né, fixo, onde todos possam participar, aqueles que queiram participar, para que você possa fazer esse debate fraterno, né, não necessariamente com o Evangelho, com o Espiritismo, com a Bíblia ou com qualquer outro livro que traga uma mensagem edificante, né, para que você possa trazer essas considerações, essa paz para dentro dos lares. Então vamos orar e agradecer. Divino amigo Jesus, somos muito gratos, Senhor, pelas oportunidades que nos dás para estudar, para debater, para conhecer mais sobre a tua doutrina, para termos as ferramentas necessárias de nos melhorarmos, de fazermos a reforma íntima tão necessária para a nossa felicidade. Que este Evangelho, Senhor, possa se irradiar, alcançando a muitos corações, em especial o nosso mesmo, que tanto precisamos ainda, né, dessa reforma. Que Tu possa, Senhor, ficar conosco, hoje, agora e sempre, e com a Tua permissão, darás então este Evangelho encerrado em Tua santa e divina paz. Que assim seja, Senhor. Então, gente, boa noite e podem tomar sua aguinha fluidificada. Grande abraço.